Olá, no programa de hoje os destaques na cena política mineira em 2025. A adesão do Estado ao Propag, com privatização e possível federalização de estatais. As negociações pendentes com a União. A relação reconfigurada entre Executivo e Legislativo. E os movimentos de partidos e pré-candidatos mirando as eleições do ano que vem. Está conosco o cientista político e professor da UFMG, Paulo Diniz. Bem-vindo de volta ao mundo político, Paulo. Sempre uma alegria receber. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Paulo, a pauta principal de 2025 na política mineira foi o Propag. E após um longo processo de negociações, com votações em Brasília e aqui na Assembleia, Minas, enfim, formalizou sua adesão ao programa, que substitui aí o regime de recuperação fiscal como uma saída para a dívida bilionária do Estado com a União. Qual a importância desse passo e quais atores saem fortalecidos desse processo? Bom, eu acho um pouco curiosa esse desenvolvimento aí da discussão do Propag, porque houve muita proposta, assim, muitas ideias colocadas da parte do Estado e poucas respostas do governo federal. Né? O governo estadual colocou imóveis poderiam ser entregues, instituições, e o governo federal, o Ministério da Fazenda, não se manifestou muito a esse respeito. Então é um diálogo que a gente vê, ou pelo menos uma movimentação acontecendo muito mais do lado estadual do que federal. A gente entende os resultados disso a partir daquilo que vai ser aceito pelo governo federal ou não e quais os termos, né? Então eu considero que está um clima ainda de expectativa para a gente amarrar esse assunto, né? Fechar o desenvolvimento que foi esse ano inteiro em torno desse assunto. Mas os articuladores, digamos assim, do programa, né, que foram o senador Rodrigo Pacheco, né, principalmente a partir de uma provocação que veio aqui da Assembleia do presidente Tadeu Leite. Ah, sem dúvida. Sem dúvida, eles se fortaleceram muito por terem criado o processo, né, porque o governo, a administração Zema não conversou com o governo federal, não formalizou uma proposta. Sequer a questão dos números muito bem eram discutidas da parte do governo, e isso precisou partir mesmo do Legislativo Federal e Estadual. Então, com certeza, eles se tornaram os protagonistas desse processo. Dívida que está em torno de 170 bilhões de reais, né, nesse momento de adesão ao programa. Pois é uma questão que esvazia muito o discurso do governo de boa gestão, né, porque a dívida quase que duplicou durante o período Zema. O governo não propôs uma renegociação, a proposta veio do Legislativo, né? E depois que o Legislativo coloca essa proposta e inicia um diálogo com o governo federal, o governo do Estado volta à discussão com uma bandeja de ofertas ali, de instituições, de privatizações e tal. Quer dizer, ele aceitou mesmo o protagonismo do Legislativo e, enfim, né, entrou colocando ali umas instituições para oferta, até de uma forma um pouco precipitada, eu acho, né? Nesta quarta-feira em que nós gravamos esse programa, Paulo, ainda tem projetos relacionados ao Propag em votação. O governo tenta, por exemplo, aprovar em segundo turno a privatização da Copasa. O argumento é de que a venda será necessária para viabilizar contrapartidas de investimentos pela adesão ao programa federal. A oposição, movimentos sociais e também prefeitos fizeram muitas críticas a essa operação. Durante uma recente agenda em Patinga, Paulo, o vice-governador Matheus Simões afirmou que essa privatização traria dinheiro em caixa para fazer obras em estradas pelos próximos 5 anos. Vale a pena vender uma estatal nesse contexto? Olha, é curioso essa né, reformatação do discurso, né, pela privatização da Copasa, porque é um discurso que já existia desde a campanha do Zema, né, e era um discurso que era privatização por si só, né, e agora esse discurso ele é reformatado, ele ganha um novo embrulho, né, dentro aí da discussão do Propag, que não foi levantado pelo governo do Estado, né, o governo acho que está aproveitando essa oportunidade para tentar fazer acontecer algo que eles já queriam desde 2017, né? Então é um discurso aí que não se sustenta. Agora a Copasa especificamente ela dá lucro, né? Ela tem
problemas de eficiência, mas ela distribui muito dividendos, então ela não me parece uma empresa, né, que é um fardo para o Estado, que precisa ser descarregado, né, como se colocou durante tanto tempo. Então é um discurso ali que não se encaixa bem, né, não se sustenta bem. A direção da Associação Mineira de Municípios vem sustentando nas últimas semanas que o futuro da Copasa não foi debatido pelo Executivo com os municípios e que a operação traz muitas incertezas. A fiscalização da prestação de serviços caberá à ARSAI, a agência reguladora, que também está sendo remodelada por meio de uma proposta em tramitação aqui na Assembleia. Como isso pode impactar, Paulo, diretamente a população mineira? Olha, eu acho que essa discussão, essa inserção da Associação Mineira de Municípios, né, falando em nome dos prefeitos, na discussão da Copasa, ela é vital, ela é importantíssima, né? Vamos lembrar que os serviços de água e esgoto, eles são titularidades do município, eles são da titularidade do município. O município contrata uma empresa estadual para prestar esse serviço, mas o responsável pelo serviço ainda é o município. Então, de fato, a própria ideia de se privatizar a Copasa, se os municípios não estiverem de acordo ou, né, não acharem isso interessante, ela vira uma discussão vazia, né? Os municípios podem não renovar o contrato com a Copasa e a Copasa vira uma casca vazia, né, para quem é que venha comprar. E também quem sente mais as consequências são os municípios, né, quem mais oferta serviço ao cidadão ao município. Então, é uma discussão que começou tarde, infelizmente, mas é talvez a discussão mais importante de todas. O avanço dessa desestatização da Copasa, né, mesmo sob tantas críticas, é em que medida uma demonstração de força da base de Zema, né, que tem, nos últimos meses, o secretário de governo Marcelo Aro à frente de articulações? Bom, sem dúvida é um fato, não vou dizer inédito, né, mas é algo, né, que destoa do padrão do governo, que sempre teve muita dificuldade para construir as suas maiorias aqui na Assembleia. Então, de fato, talvez seja um exemplo assim, mais acabado, né, de uma grande maioria, de um tema mais pesado que o governo consegue levar até o final. Então, essa articulação agora existe, né, e ela funciona, coisa que ela não aconteceu na maior parte do tempo. Mas mesmo assim eu vejo fissuras, eu não vejo uma defesa da privatização, né, feita pelos deputados que votam a favor de corpo e alma, não. As votações têm sido apertadas, inclusive, né, desde a PEC do referendo que foi aprovada para retirar essa previsão de consulta popular. Sim, um pacote, né, um pacote aí de votações envolvidas com a Copasa, mas eu não vejo ninguém defendendo isso de corpo e alma. Eles falam mesmo, né, um discurso de preservar os dedos para perder os anéis, o contrário, né, preservar o dedo e perder só o anel, discursos muito acanhados, né? Então não é nada muito alinhadíssimo com o governo e disposto a se sacrificar pelo governo, não. Em entrevista que concedeu aqui ao programa na semana passada, o vice-governador Matheus Simões não descartou, Paulo, futuros movimentos do Executivo para ainda tentar viabilizar privatizações também da CEMIG e da Gasmig. Há, a seu ver, ambiente político propício para essa construção avançar? Olha, eu acho que não, e a minha leitura está sendo unicamente política, porque a discussão da Copasa, isso já era esperado, né, está levantando muita oposição, e muita oposição que no início do processo não se envolveu, como dos prefeitos, né, e que agora estão se mobilizando, estão dificultando o final, né, dessa tramitação da legislação da Copasa, e essas oposições aí, diferentes movimentos de sindicais, terceiro setor, prefeituras, enfim, todo esse conjunto, eles já vão estar mobilizados para o início de uma discussão, né, de privatização da CEMIG ou da Gasmig. É diferente da Copasa, que a mobilização contrária ela foi acontecendo ao longo do processo. Então, se você inicia agora uma outra discussão, você vai enfrentar uma oposição já fortalecida desde o início, né? E aí eu estou falando de social, econômica, política, internética, né? Toda uma oposição que agora já está bem mais alinhada, né, contra a privatização. No início da nossa conversa, você fez menção, né, que ainda faltam muitos acertos pendentes aí entre a União e o Estado em torno do Propag. Entre elas,
nós temos aí as possíveis federalizações da Codemig e da MGI, que as autorizações foram aprovadas aqui na Assembleia, repasses de imóveis também para abatimento da dívida, o Estado quer oferecer aí centenas deles para negociação. Divergências políticas em um ano eleitoral, Paulo, podem complicar o desfecho dessas tratativas? Com certeza, né? Com certeza. A gente vê, por exemplo, o caso da UENG, né, da Universidade do Estado, que foi colocada numa primeira oferta e depois houve uma mobilização muito grande, depois ela foi até aqui na Assembleia, ela foi retirada desse pacote, na verdade eram os imóveis da UENG, deputados da né? base se envolveram nessa Pois retirada. A UENG também. É muito importante no interior do Estado, eu fui professor da UENG, eu já atuei no interior, eu sei o tanto que essa instituição é importante. E o governo teve um desgaste, né, teve que diminuir o seu pacote de ofertas, sem sequer que o governo federal tenha respondido ou tenha pedido uma lista, né? Então, como eu falei, é um debate que acontece muito aqui, né? O governo estadual levanta essas pautas sem saber mesmo se elas são viáveis da parte do Ministério da Fazenda. Recentemente eu vi uma nota curta dizendo que da lista de imóveis que o Estado ofereceu, a Fazenda tinha interesse ali, uns 30%, 40%, sem especificar bem quais, parece que foi uma declaração meio informal, né? Então, é uma das poucas respostas que a gente tem do Ministério da Fazenda e mesmo assim são ainda evasivas. Uma questão que ainda pode gerar polêmica, em especial, é a Codemig, porque é a estatal que explora o nióbio, que é um mineral muito cobiçado. O governo federal pode ser que tenha, de fato, interesse nessa companhia e há quem diga que apenas ela poderia viabilizar o abatimento da dívida no percentual necessário para os benefícios integrais ao projeto. Mas há da parte do governo do Estado certa resistência em ceder a Codemig. O próprio vice-governador Matheus Simões voltou a afirmar aqui no programa que consideraria um assalto caso o governo federal exija a Codemig. Bom, aí é mais um desses pontos, né, que eu acho de uma falta de habilidade da administração estadual, né? A questão do preço que se coloca por aquilo que está sendo oferecido, né? Isso já foi uma pauta levantada aqui várias vezes, né? O Estado oferece muitas vezes por um preço muito inferior a outras estimativas, ou mesmo, né, não coloca, não expõe a fórmula de cálculo por que chegou aquele valor e já está oferecendo aquilo ali. Então, é uma camada em cima da outra, né, de obscuridade, né, de dúvidas aí que acontecem nesse processo. Né? Se especular que o governo federal vai exigir um determinado ativo, sendo que o governo federal nem mal se manifestou, né? Eu acho isso muito precipitado, talvez, enfim, tentando criar uma agenda política aí, uma narrativa aí. Eu não consigo entender muito bem essa dinâmica, porque até agora quem saiu perdendo, quem se desgastou foi a administração Zema. A cena pré-eleitoral já está agitada, né, em Minas, no Brasil, e o governador Romeu Zema lançou, ao longo do ano, sua pré-candidatura aí à presidência da República pelo Novo e vem constantemente subindo o tom em críticas ao governo Lula. Mas há vários outros nomes colocados no campo da oposição, Paulo, como governadores de outros estados e, mais recentemente, o senador Flávio Bolsonaro. Você ainda acredita em uma aglutinação de forças desse grupo? E qual seria o potencial de um eventual voo solo de Zema na sucessão presidencial? Olha, Zema, ele aposta nessa eleição presidencial, assim como ele apostou na primeira eleição estadual dele, deu certo, né? Então ele se lançou sem nenhuma perspectiva e acabou ganhando por uma série de situações ali. Então eu vejo a segurança dele em levar essa candidatura até o final, porque da outra vez que ele apostou desse jeito, ele ganhou. Então eu entendo a lógica dele. A questão dele ter um discurso mais acirrado com o governo federal, eu acho que ele está errando muito no tom e no tempo, né? Ele está saindo mais desgastado do que o governo federal, o presidente Lula, né? Tudo bem fazer uma oposição, tudo bem você se colocar como alternativa, mas precisa de um pouco mais de sensibilidade para fazer isso, né? Porque o que eu vejo, ele está criando uma figura muito folclórica, coisa que ele não tinha. Né? Ele era uma figura aí carismática, amigável, né? Interessante projetar isso para o resto do Brasil,
mas ele está saindo como uma pessoa muito agressiva né, briguenta com coisas pequenas, né? Eu acho isso, né, que está sendo uma estratégia errada para ele. Será que ainda não pode pintar como vice de algum outro governador? Ele se ofereceu como vice, né? Outro dia ele fez uma declaração de que ele estava disponível para vice, depois ele negou. Um pouco da falta de, não vou dizer falta de habilidade dele, mas enfim, um começo aí com o pé esquerdo, né? Eu acho possível, até porque ele já se ofereceu, né? E Mas há, né, nesse grupo de oposição quem defenda a unificação de forças, né? o Novo tem uma tradição de lançar um candidato solo e levar até o final. O Zema já fez isso e deu certo. Então, acho que no quadro atual, a família Bolsonaro indo para um lado e o Centrão indo para o outro, cada vez mais se afastando, né? Acho que a maior tendência é Zema seguir sozinho mesmo. No estado, o vice-governador Matheus Simões, que assumirá o executivo em abril, trocou o Novo pelo PSD. E tem acordos já alinhavados, Paulo, com outros partidos de centro-direita, como a Federação União Progressista, o Solidariedade e o Avante. Mas ainda pontua pouco em pesquisas. Quais os principais desafios, a seu ver, que ele encontrará para buscar uma tentativa de reeleição? Bom, até agora, o que o vice-governador fez era o que ele deveria ter feito. Então, até agora, num projeto de eleição, ele está cumprindo todas as suas metas. Construiu uma base partidária formidável, né? De grandes partidos e de muitos partidos. Junto com isso vão vir prefeitos, vão vir base aqui do Legislativo. Então, até agora ele está indo muito bem. O que ele tem de desafio é construir um relacionamento com essa base que seja mais, que mostre mais futuro, que seja menos ameaça e mais acolhimento, né? Então ele tem a máquina a favor dele, né? Interessante, né? Todo incumbente usa a máquina a seu favor, mais ou menos, né? Mas é interessante que ele coloque para prefeitos e deputados e lideranças que ele também tem uma figura de parceria, que ele seja mais aberto, mais simpático e uma figura um pouco menos impositiva, né? Que tenha mais essa ideia de parceria e menos de uma liderança tão forte como ele gosta de ressaltar. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, é quem lidera os levantamentos de momento para o governo do Estado e tem afirmado que só abre mão dessa pré-candidatura se alguém lhe ultrapassar. Como o perfil peculiar do senador, Paulo, que tem ligações aí conhecidas com o bolsonarismo, mas também elogia pontualmente ações do governo Lula, pode impactar essa disputa? Olha, o senador Cleitinho, ele é favorito na minha leitura, não só porque ele está à frente das pesquisas e não só porque ele é uma figura conhecida da internet, porque, né, ele já tem essa ponto de partida interessante, mas ele pode se colocar exatamente como alguém que preenche essa lacuna do vice-governador Matheus Simões. Eu digo essa lacuna de acolhimento, de parceria, de oferecer para os aliados uma relação mais equilibrada no futuro. Então, se ele começa a se colocar nos bastidores como alguém disposto a conversar com mais abertura, com mais tranquilidade para lideranças partidárias, lideranças municipalistas, ele pode sim fragmentar essa base que o vice-governador construiu, que hoje ela existe, mas não é uma base muito firme, né? E se mostrar alguém com mais potencial para futuro. Algo que o vice-governador não se mostra. Ele se mostra alguém do presente, né? No presente ele tem a oferecer, mas no futuro, por esse caráter mais impositivo, ele gera uma insegurança em prefeitos e lideranças políticas. Eu acho que o grande potencial que o senador Cleitinho tem é esse, dele ter uma abertura e construir uma relação mais equilibrada, mais aberta, né, com essas lideranças, e aí ele desfazer a base que hoje existe do vice-governador. Ainda na direita mineira, o PL é cortejado tanto por Simões quanto por Cleitinho. Tem uma notícia dessa semana aí trazida pelo portal O Fator, que o senador Flávio Bolsonaro, presidenciável, né, no momento do PL, teria procurado Cleitinho para pedir a retirada da candidatura de Cleitinho ao governo do Estado e sinalizado
que o presidente estadual do PL, né, o deputado federal Domingos Sávio, estaria com articulações avançadas para ser candidato ao Senado na chapa de Matheus Simões. O PL ainda pode surpreender, de repente, e lançar um candidato próprio em Minas Gerais, ou isso é mais improvável a essa altura? Eu acho que não. Eu não vejo uma figura com esse perfil. Nicolas Ferreira teria a idade mínima, né? Mas parece que a ideia do partido para ele é outra. E ele já vem sinalizando aí há mais tempo de que ele pretende investir mais no legislativo. Recentemente ele até falou isso abertamente, né? Mas pelo perfil dele, né? Pela forma que ele vinha se comportando, ele já indicava que ele quer crescer mais dentro do legislativo. Em relação ao senador Cleitinho, eu acho que o grande desafio dele agora é essas articulações partidárias, né? Ele conseguir se manter, né, apesar dessas tentativas aí de desencorajamento por parte dos partidos de direita. Não que a gente saiba, mas por enquanto não se tem notícia, né, de outros partidos que já estejam com acordos encaminhados com o Cleitinho. Por ele ter uma base de rede social muito forte, né, inclusive para fora de Minas Gerais, a princípio ele pode prescindir um pouco disso. Não no médio e longo prazo, né, mas a princípio, para viabilizar a candidatura para se colocar, ele não precisa muito disso. Ele precisa de uma postura mais aberta com as lideranças e, né, usar o capital que ele tem, que é indiscutível. O capital com o eleitor de internet, de varejo, né? Mas ele precisa resistir a essas articulações aí de bastidores que já tem tempo que elas estão fortes contra ele. No campo da esquerda, o presidente Lula segue insistindo, Paulo, em tentar convencer o senador Rodrigo Pacheco, que por hora permanece no PSD, a mudar de legenda e disputar o governo de Minas com o apoio do PT e do Planalto. Quais fatores, a seu ver, explicam a hesitação de Pacheco, que não é de agora, né, vem aí de longos meses? Eu acho que ele nunca embarcou nesse projeto, né? O máximo que ele deu, assim, um ano atrás, algumas declarações assim um pouco simpáticas, mas ele nunca se mostrou interessado. Isso no meio político é importantíssimo, né? Se eu vou apoiar um projeto, é importante que o capitão aí desse projeto ele seja o mais empolgado de todos, né? Então, é claro que seria conveniente para o governo federal, para o presidente Lula, para o PT mineiro, para uma série aí de lideranças, o senador Rodrigo Pacheco encaixaria perfeitamente, mas ele não tem esse interesse, nunca mostrou esse interesse. As especulações aí sempre fervilharam em torno dele, mas, né, eu não vejo muita mudança. Sabe? Se não voltar atrás, quais alternativas restariam à esquerda? Olha, o que está acontecendo muito, né, o que está começando a ganhar um pouco mais de temperatura é a figura, né, do ex-prefeito Alexandre Calil. Está encontrando resistências, né, em setores Está do PT. No PDT, esteve com a gente aqui no programa também, falando como pré-candidato. Pois é, mas ele tem também, ele já larga com um percentual interessante, ele é reconhecido, lembrado na Grande Belo Horizonte. Eu acho que é a figura mais viável e mais pronta, inclusive para aprender com os erros que ele teve na campanha passada. Mas tem dificuldade de penetração no interior, aparentemente, né? Tem. Talvez com a estratégia de viabilizar um segundo turno, né? Pensando de uma forma mais estratégica nesse sentido, né? Trabalhar para chegar no segundo turno e depois no segundo turno, de uma forma ou de outra, ele acaba conhecido de todo mundo. Tem viabilidade. Candidatura própria do PT a essa altura não parece estar no horizonte. Pois é, a prefeita Marília já deixou claro que ela não interessa, o que é condizente com a postura dela. Ela já teve alguns desentendimentos com o PT nacional, já cobrou apoio aos municípios, um discurso municipalista, já se indispôs com muita gente, e uma prefeita que tem uma gestão muito bem avaliada. Então, acho que nesse momento que o partido precisa dela, eu acho que ela não está muito disposta a esse sacrifício, não. Acho que nem a candidatura dela ao Senado, que está sendo colocada, eu não vi muita empolgação da parte dela, não. Outros dois nomes estão se colocando como pré-candidatos ao governo: Gabriel Azevedo, pelo MDB, e Luiz Eduardo Falcão, presidente da MM, que está sem partido.
Como esses nomes podem ser competitivos, Paulo? Podem, no seguinte sentido, eles têm uma característica em comum, né, deles terem um potencial de agregação, né, de conseguirem agregar dissidências da base que o vice-governador Matheus Simões criou, mas eu acho que é uma base claudicante, né? Então, os dois podem se colocar como potenciais. Olha, posso ter uma conversa mais interessante com prefeitos e lideranças, mais equilibrada, melhor para todo mundo. Em algum momento pode acontecer, se eles mantiverem as pré-candidaturas, né, de começar a ganhar adesões dessa base. Estarão em disputa também 2 vagas ao Senado, né? Você já até tocou há pouco nisso, né? Falando de Marília Campos, que é cotada aí como possível candidata pelo PT. As indicações para candidaturas a esse cargo, né, também devem ser alvo de intensas disputas internas em muitas legendas nos próximos meses? Com certeza, porque a eleição do ano que vem, como abre 2 vagas para o Senado, ela é vista como uma eleição mais fácil, vamos dizer, né? Assim, né? Não existe eleição majoritária fácil, mas ela é muito mais fácil do que a eleição, né, quando abre uma vaga só, que foi em 22. Foi em 22. Então, o interesse é maior, né? Quando é uma eleição de uma vaga só, você está quase que indicando um candidato a governador, né? Tem uma disputa maior. Mas agora você tem mais gente interessada em participar, porque percebe-se que a segunda vaga fica aberta aí a surpresas, né? A gente viu isso com o tempo. No próprio PL há divisões, né? Sim, justamente porque tem mais gente que se vê com possibilidade de ganhar. O secretário de governo Marcelo Aro é quem parece estar a essa altura com a candidatura mais encaminhada, né? A pré-candidatura ao cargo. Sim, e né, por ter sido articulador dessa base, já larga com uma vantagem. Paulo, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político. Vamos ter certamente outras ao longo de 2026, né? 2025, um ano bastante intenso, e vamos nos preparar aí para o ano eleitoral. Eu agradeço o convite, a possibilidade de falar com Minas Gerais inteira. Nós que agradecemos. Eu conversei com o cientista político e professor da UFMG, Paulo Diniz. Falamos sobre os temas que movimentaram a cena política mineira em 2025, a adesão do Estado ao Propag, o destino de estatais, a dinâmica da relação entre os poderes e as articulações partidárias que miram 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.